Vejamos como usar o teste T do Excel para amostras emparelhadas. Para começar, vamos ver o que significa um teste T de amostras emparelhadas e para isso temos o seguinte exemplo. Imaginemos que temos um determinado medicamento que foi lançado no mercado para o tratamento de peso. Imaginemos que escolhemos 10 pessoas que foram pesadas antes de ser administrado o medicamento e anotado exatamente os seus pesos. Foi feito o tratamento e depois foram novamente pesadas as mesmas pessoas e anotados os respectivos tratamentos. Imaginemos que queremos comparar o efeito do medicamento em cada uma das pessoas, ou seja, estamos nem mais nem menos a falar de um teste em que queremos trabalhar a mesma amostra antes e após um dado tratamento, ou seja, antes de lhe ser administrado um medicamento e depois de lhe ser administrado um medicamento, ou seja, temos de facto uma amostra emparelhada. A amostra é a mesma, foram recolhidos valores antes e depois de se ter efetuado algo, neste caso, administrado um medicamento. Vejamos então se de facto houve ou não efeito do medicamento no peso das respectivas pessoas. Para isso vamos então fazer um teste T de amostras emparelhadas. E para tal vamos selecionar a ferramenta Dados, Análise de Dados e agora vamos escolher Teste T, duas amostras emparelhadas para as médias. Reparem, o que queremos comparar de facto é o que é que se passou com a média do peso das pessoas ou da nossa amostra antes e após o tratamento. Ok? Vamos escolher nem mais nem menos os valores correspondentes à variável 1, ou seja, antes do tratamento. Os valores correspondentes à variável 2, após o tratamento. Se de facto os nossos dados têm rótulos ou não. Neste caso, reparemos que temos cabeçalhos nos dados antes e depois. Então, vamos pôr rótulos. E agora, hipótese de diferença de médias. Ou seja, o que é que nós queremos testar? Vamos querer testar se a diferença das médias é 0, se é 1, se é 2. Ou seja, se houve ou não alteração em termos das médias. Reparem que se a diferença das médias for igual a 0, significa que as médias são iguais. As médias mantêm-se antes e depois do tratamento. Ok, então como hipótese principal, a chamada hipótese H0, vamos supor a igualdade das médias, ou seja, não houve alteração de peso. 0. E vamos escolher nem mais nem menos o intervalo de saída. Podia ser numa nova folha, vamos escolher um intervalo de saída. Vamos colocá-lo aqui. Ok. E aqui temos nem mais nem menos do que os resultados correspondentes ao nosso teste. Ora bem, vamos só organizar estes gráficos que vão servir de apoio na explicação dos dados obtidos e vamos ver de facto que dados é que o Excel nos fornece. Na primeira linha temos a média, quer antes, quer depois da nossa amostra, a variância antes e depois, o tamanho da nossa amostra e agora a hipótese que foi colocada como principal, a hipótese de diferença das médias ser 0, ou seja, não haveria alteração do peso. Os graus de liberdade, nem mais nem menos do que os valores que foram obtidos através da tabela T de Student para um grau de liberdade correspondente ao tamanho da nossa amostra menos 1, ou seja, a nossa amostra tem tamanho 10, portanto o grau de liberdade é 9. E temos o valor estatístico do teste, o nosso chamado T, que é nem mais nem menos do que 2,96. Ora bem, vejamos então para que é que isto vai significar, este valor do teste, mas antes disso vamos analisar o que temos além desta informação. Ora bem, o Excel fornece-nos valores para dois tipos de teste, chamado teste unicaudal e bicaudal. Ora bem, para que possam entender, eu coloquei aqui estes dois gráficos. O primeiro deles refere-se a um teste bicaudal, ou seja, significa que nós temos, e quando efetuamos um teste para um dado nível de significância, 0,05, foi o caso, por exemplo, significa que o nosso erro é de 5%. Ou seja, significa que nós vamos aceitar a nossa hipótese H0 nesta zona
que está aqui a verde, ou rejeitar a hipótese H0, em alternativa, vamos adotar a hipótese H1, se ela estiver na zona que está a vermelho. E reparem, se nós temos 5% de erro, significa que temos 2,5% para a direita, 2,5% para a esquerda. Ou seja, estamos perante um teste bicaudal. Ou seja, quando a nossa hipótese alternativa é do tipo diferente de. Ou seja, por exemplo, neste caso temos a hipótese principal, a igualdade das médias, a diferença das médias igual a 0, será, então, o caso do teste bicaudal, a hipótese alternativa seria nem mais nem menos do que a diferença das médias é diferente de 0. Portanto, não haveria alteração de peso. No caso do teste unicaudal, fornecidos os dados do Excel, referem-se nem mais nem menos a quando nós temos uma região de rejeição à direita, ou seja, a nossa hipótese H0 será aceite nesta zona e a hipótese H1 será aceite nesta zona que aqui se encontra a vermelho. Isto para um dado erro que está repartido apenas ao lado direito, ou seja, no caso particular de um erro de 5%, portanto, teríamos nem mais nem menos do que toda esta zona que corresponderia a 5% e a zona à esquerda a 95%. Enquanto que neste caso aqui teríamos 2,5% para a direita, 2,5% para a esquerda e 95% no interior. Ora bem, então analisemos os dados que o Excel nos fornece. Primeiro, fala-nos nem mais nem menos no probabilidade unicaudal. O que é isto? É o chamado valor de prova, ou seja, o valor P. Que, como sabem, este valor P varia entre 0 e 1, é um valor de probabilidade, e que nos leva a definir a aceitação ou rejeição da hipótese H0 consoante o seu valor se encontra próximo de 0 ou próximo de 1. Ou seja, se o valor de P é superior ao nosso nível de significância, ou seja, ao nosso erro, significa que nós devemos de aceitar a hipótese H0. Se for inferior, devemos rejeitá-la. Ou seja, neste caso particular, reparem o nosso nível de significância, o nosso erro era de 5%. Se repararem, o valor de P para um teste unicaudal é de 0,008, ou seja, 7,9, se arredondarmos dá 0,08. Portanto, inferior ao valor de erro. Ou seja, devemos rejeitar a hipótese H0. Isto para um teste unicaudal, ou seja, para um caso particular deste género. Ou seja, hipótese H0 é igualdade, hipótese H1 a primeira média superior à segunda média. Ou seja, significa aumento de peso. T crítico. Reparem este valor T crítico que aparece no teste unicaudal, refere-se nem mais nem menos a este valor que aqui delimita a região de rejeição à direita e região de aceitação à esquerda. Reparem, por outro lado, que o valor da estatística 2,96 é superior a 1,83, ou seja, 2,86 estaria nesta zona a vermelho. Significa que devemos rejeitar a nossa hipótese H0. Agora, imaginemos que vamos para um teste bicaudal. Ou seja, reparem, o valor de prova para um teste unicaudal é nem mais nem menos do que 0,016 arredondado. Ou seja, pura e simplesmente comparando este valor de prova com o nosso erro, que era de 5%, verificamos que ele é menor. Portanto, da mesma forma, se o teste fosse bicaudal, rejeitaríamos a hipótese H0. Mas podemos analisar por outro lado, ou seja, através do valor de T crítico para o bicaudal. Reparem, 2,26 representa nem mais nem menos que o limite superior da zona entre a região de aceitação e região de rejeição. Já agora o limite inferior é o simétrico do superior, ou seja, o valor deste limite inferior será de menos 2,26, certo?
Se repararmos, o valor 2,96, o valor da estatística do teste, é um valor que se encontra à direita de 2,26, ou seja, nesta zona de rejeição. Portanto, significa que, mesmo que a nossa hipótese alternativa fosse a diferença, ou melhor, a diferença entre as médias ser diferente de zero, nós deveríamos rejeitar a hipótese H0 e aceitar a hipótese H1.